Pois bem, a pergunta é: como garantir a eficiência e transparência na gestão pública? Bom, falando sobre transparência e eficiência, é natural que a gente estranhe a palavra garantia na mesma frase que gestão pública. Na gestão pública é muito difícil você ter garantia de qualquer coisa. Porque lá, obviamente, nós estamos falando de dois aspectos distintos: o comportamento das pessoas, então os servidores, né, os burocratas, os gestores, os políticos, todos eles são pessoas físicas, e o comportamento das pessoas físicas é muito pautado por questões que não podem ser necessariamente previstas. Até o próprio comportamento do gestor em um determinado momento, ele é um comportamento imprevisível, né? Mas se nós formos para o outro lado, quando a gente começa a pensar no comportamento organizacional, né? E aí a gente pega emprestado o termo Administrative Behavior, né, do Herbert Simon, prêmio Nobel, ao falar sobre o comportamento das organizações econômicas, me parece que começa a coisa a ficar mais interessante, porque o comportamento da empresa em si pode ser, ou da empresa, da organização em si, ela pode ser modificado, ela pode ser prevenido, trabalhado. E aí a gente trabalha entre dois grandes aspectos, que é o da governança e o da governabilidade. E aí eu me atenho mais ao da governança. O que é a governança e governabilidade? Só para você saber. A governança é quando a estrutura da organização e do conjunto, né, do poder público, ele está voltado para determinadas atitudes que condizem com a realidade de uma gestão pública, entre elas a eficiência e a transparência. Então, quando nós temos uma organização que o próprio sistema interno não permite que você faça transações financeiras sem que o próprio portal de transparência esteja alimentado, né? Que você não consegue aprovar determinadas contas sem um planejamento, sem um planejamento do serviço público antes. Tudo isso são sistemas que levam e obrigam as pessoas que são variáveis, têm pensamentos, modos, desejos, sonhos, intenções completamente diversas, a se adequar àquilo que a organização entende como sendo o comportamento adequado. Então, a primeira coisa a ser pensada é a melhoria da governança. E aí a governança é o caminho para que a gente possa adequar a gestão pública às necessidades. E como é que a gente faz essa adequação? Através da melhoria dos processos. E aí começa a entrar a eficiência. A eficiência em si, ela poderia ser bem resumida como a melhoria dos processos administrativos, dos processos de gestão. E, obviamente, como é que a gente melhora isso? Melhora a partir da experiência da gestão privada. Mas obviamente, tudo que foi feito na gestão privada nem sempre vai ser aplicado à gestão pública. Dou um exemplo aqui. A reengenharia, por exemplo, é uma metodologia que não cabe a ser feita dentro da administração pública. Por exemplo, uma organização adaptativa também é uma coisa que não cabe dentro de uma estrutura que quer previsibilidade, que quer uma formalidade. Então, a gente precisa pensar que, feitas as devidas proporções, a eficiência, a partir do momento em que ela serve à gestão pública para desenhar os processos administrativos da melhor forma possível, para que o passo a passo dos atos administrativos seja feito da melhor maneira, da maneira que seja menos custosa, mais veloz, nos interesses gerais e no interesse público, e isso tudo vai fazer com que a coisa seja mais eficiente. E a transparência, por outro lado, dentro daquele conjunto que a gente chama hoje
de accountability. E aí, esse accountability ele vai envolver, além da responsabilização, né, a transparência como meio eficaz de você ter uma governança forte. Porque a governabilidade, de outro lado, é a capacidade de exercer uma determinada ação efetiva. Você pode ter uma governança muito boa, mas quando tem um problema climático, quando você tem uma demanda sobre uma determinada área urbana que foi, por exemplo, afetada pelas chuvas e tudo mais, e como é que você vai fazer? E aí você não tem dinheiro, você não tem negociação política para conseguir verbas. Então, a governança tem um ponto mais voltado, a governabilidade tem um ponto mais voltado para um caso específico, uma necessidade específica. Já a governança é essa estrutura organizacional, esse comportamento organizacional que permite que a transparência e a eficiência apareçam sempre. Então, esse me parece o caminho mais adequado para que se possa garantir a eficiência e a transparência na gestão pública.